Bom dia, graças a Deus. Hoje eu convido você para nós orarmos e sermos revestidos, e sermos vigilantes, e sermos cheios do poder de Deus. Hoje eu te convido para nós orarmos e sermos revestidos do poder de Deus, e sermos vigilantes e prestarmos atenção com aquilo que nós vamos fazer. Esse é o propósito que eu tenho hoje, que nós vamos começar a entender um pouquinho mais da palavra do Senhor. O que é nós orarmos em espírito, mesmo que a situação esteja difícil, mesmo que a situação esteja oposta, mas nós temos que estar em oração e súplica diariamente, todo momento. Nós temos que orar, clamar e suplicar, estarmos atentos sobre o direcionamento de Deus. Eu convido você para ler. Caso você quiser pegar a sua palavra, a sua Bíblia Sagrada, mas eu estou lendo e você pode ler e, se quiser, falar comigo, falar as palavras que eu estou falando. É Efésios, capítulo 6, versículo 18. Só vou ler um versículo, que é uma passagem muito conhecida. Se você quiser, pode ler todo o capítulo 6, que é pequeno. E é um alerta para nós, que o Senhor nos ensina a orar, a buscar, a entender o propósito dele. Ele nos ensina, ele nos orienta. Mas hoje nós vamos orar para que nós sejamos revestidos, fortalecidos e vigilantes no poder de Deus. Vamos aprender a orar em espírito, a clamar por qualquer ocasião, para que nossas batalhas sejam vencidas, que nós vençamos todas as batalhas. Qualquer batalha que vier na nossa presença, que vier afrontar a nossa família, que vier afrontar você, seu gente querido, nós vamos estar orando, nós vamos estar suplicando, e para que nós estejamos atentos e orar em toda ocasião, porque a oração é a chave da nossa vitória, e orar em espírito, nós seremos guiados por Deus. Eu quero que você entenda e compreenda o que diz a palavra do Senhor. Ore no espírito em todas as ocasiões. É orar em toda ocasião. Qualquer momento que você sentir necessidade, levante e ore. E clama ao Senhor, peça a sua proteção, peça a sua ajuda, peça o seu revestimento, peça para Ele direcionar você. É a palavra do Senhor. Quando o Senhor diz, ore no Espírito em toda ocasião. Se você estiver em um lugar, ore no seu pensamento. Se você estiver dirigindo seu carro, se você estiver caminhando, e não precisa falar, porque o Espírito Santo de Deus, ele ouve as nossas orações, porque Deus é onisciente, onipresente, onipotente. Ele vê tudo, ele ouve tudo e ele sabe todas as coisas. Então a palavra do Senhor nos ensina, ore no Espírito em todas as ocasiões. Então o que eu peço a você? Ore, clame. Neemias, quando ele recebeu aquela passagem, o Senhor fez me lembrar agora, que Jerusalém estava destruída, estava sem muro, ele orou, ele clamou, ele jejuou, e chegou, ele foi, porque ele era o copeiro do rei, ele provava o vinho, mas o semblante dele estava triste quando o rei olhou para ele, perguntou. Aí ele fez uma oração rápida em espírito, para que o rei concedesse que ele fosse a Jerusalém ajudar o povo dele. Veja a misericórdia do Senhor, veja o amor do Senhor. Se você ora em espírito, se você for fazer alguma coisa, for fazer uma entrevista de emprego, se você for a algum lugar, ore em espírito, peça, não precisa falar, porque o Espírito Santo de Deus vê, ele lê a sua mente, Deus lê a sua mente, Jesus lê a tua mente. Então ore em espírito. Se você sair de casa, for qualquer lugar, se você precisar, ore, o mesmo sem precisar, ore em espírito. Se a gente sair falando por aí, às vezes as pessoas vão pensar que estamos doidas, mas eu, quando saio de manhã, cedo, saio para caminhar, eu vou falando, conversando com o Senhor. Mas também não preciso estar falando, eu posso ir orando no espírito, mas eu gosto de conversar com o Senhor como estou conversando com você.
É isso que a Bíblia nos diz. Ore no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplicas. Oração e súplicas. Chega na presença de Deus, dizendo a Ele, Senhor, o Senhor não está vendo isso que está acontecendo comigo? Ele está vendo, mas Ele quer que você converse. Suplicar, e quando a gente ora, clama, intercede, se prostra aos seus pés, a gente está suplicando. Você bate, bate e pede o que a Bíblia nos diz. Pedi, pedi que dá-se-vos-á, batei, batei que abriste-vos-á, buscai, buscai e acharei. Aquele que bate recebe, aquele que busca encontra, aquele que pede recebe. Seja busca intensamente, porque a Bíblia nos ensina com toda oração e súplica, tendo isto em mente. Tenha em mente que você orando, buscando, clamando, Deus vai dar para você o que você precisa. E esse versículo 18 aqui vem depois das armaduras de Deus. Paulo botou isso aqui, que se nós orarmos ali, então depois você lê antes, para ler esse versículo, medita. Se não quiser ler todo, lê o capítulo 6 de Efésios, versículo 10. Deixa eu ver acho que até o 20, mais ou menos, eu acho. Até o 20. Você irá ver o poder de Deus, a glória de Deus. A Bíblia Sagrada nos ensina tudo o que nós precisamos. E ainda continua. Ora, tendo isso em mente, esteja atento. Nós temos que orar, nós temos que, primeiro a Bíblia nos ensina, olhai, vigiai e orai. Esse é o ensinamento. Você tem que olhar o que está ao teu derredor, vigiar, ser prudente, depois orar. Às vezes a gente só ora, não. Nós temos que olhar atentamente, ver as coisas ao nosso redor, o que está acontecendo. E ser vigilante, porque de acordo com o ambiente, nós sabemos o que devemos fazer. E depois orar. Então você ora, clama, interceda pelos seus, por tudo que você estiver precisando, interceda, clame, coloque na presença de Deus. O Senhor manda, estejam atentos e persevere na oração. Nós temos que perseverar, não é orar uma vez e desistir. Chega na presença de Deus, diz, Senhor, eu estou precisando disso, meu filho precisa disso, Senhor, eu estou precisando ser curado, eu estou precisando do emprego, precisando que a minha vida financeira melhore, que a minha saúde melhore, que meus filhos tenham um bom emprego, que os meus filhos façam um bom casamento, que a família... Então, chegue a Deus e mostre o que você está precisando. Insista, seja perseverante e não desista. Orou uma vez, pronto, o Senhor sabe o que eu estou precisando. Não, a Bíblia nos ensina. Estejam atentos e perseverantes na oração. Nós temos que colocar todos os dias nossa necessidade na presença de Deus. Ele sabe o que você está precisando, sim, sabe. Mas a Bíblia nos ensina que nós temos que perseverar. Orou uma vez, não conseguiu, desistiu? Não. Temos que orar, por isso que eu estou aqui todos os dias, todo santo dia, orando, clamando, pedindo. Você acha que é fácil? Não é. Tem dia que eu não tenho vontade, mas é o meu propósito, é o meu chamado. Então eu faço, eu persevero. Tem dia que eu sei que tem pessoas que vêm, tem dia que eu sei que pessoas não vêm, mas se tiver uma pessoa que ouve essa oração, eu já estou feliz, estou fazendo o meu propósito com o Senhor, estou cumprindo o meu chamado, porque eu estou aqui falando da palavra de Deus e tenho muitas vitórias. Muitas vezes, muitas pessoas, elas dizem, Zuta e Vitória, porque eu tenho um grupo do WhatsApp, que as pessoas, muitas não sabem no YouTube. Então tem ali mais de 100 pessoas, muitas ali, elas me respondem no WhatsApp dizendo as vitórias, as bênçãos, as conquistas. Então isso para mim é a vitória do Senhor, é a bênção do Senhor. Eu peço às vezes vocês para compartilhar e curtir, para que o YouTube mande a mais pessoas. Porque eu sei que essa oração é ungida pelo Senhor, porque o Espírito Santo habita nessas orações. Ele fala porque a palavra do Senhor é inspirada. Eu não estou aqui falando de mim, estou falando da palavra do Senhor, orando a palavra do Senhor. Eu quero que o Espírito Santo de Deus guie você. E se você pedir, Ele irá fazer com que você seja guiado por ele. Olha, quero ler esse versículo para você prestar bem atenção. Olha o que diz a palavra. Só é um versículo pequenininho, eu vou lê-lo novamente. Ore no Espírito, em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isto em mente. Estejam atentos e persevere na oração por todos os santos.
por todas as pessoas. Eu estou aqui cumprindo esse chamado, cumprindo esse versículo. Então, se junte a mim. Compartilhe, para que essa oração chegue a mais pessoas. Estou aqui orando por você, clamando por você, pedindo a Deus que o Espírito Santo te guie, te mostre, te revele o que Ele tem para você. Porque nós sabemos que a oração é a chave da vitória. E orar em espírito, nós somos mais do que vencedores. Porque a oração em espírito, Satanás não lê a sua mente. Então tenha certeza que a graça do Senhor, o poder do Senhor, a misericórdia do Senhor te alcance. E não desista de orar, não desista de clamar, não desista de perseverar. E você saiba que o Espírito Santo de Deus espera ser convidado por você para fazer parte da sua vida, fazer parte de você. Se você convidá-lo, ele irá com você. Se você orar, ele ouvirá a sua voz. Se ele está em você, ele irá te ajudar a orar, a clamar, a vigiar, a ser vigilante e ser perseverante. Pai, eu li a tua palavra, eu profetizei a tua palavra, porque o Espírito Santo de Deus está nesta palavra. Eu peço, Senhor, quebra toda oração contrária, toda palavra contrária, todo impedimento, Senhor, dos teus filhos estar ouvindo a tua palavra, estarem lendo a tua palavra, que ele venha perseverar, que ele venha orar em espírito, que ele venha ser vigilante, Pai, e que nada impeça, Senhor, eles de estarem perseverando, orando, clamando, intercedendo um pelos outros, porque a tua palavra nos ensina. Eu peço, Senhor, que visite eles no mais profundo do seu ser, quebra toda artimanha satânica, toda obra contrária cai por terra, Pai. Que a tua presença, que a tua bênção, que a tua proteção, que a tua provisão resplandeça sobre a vida de cada um. Eu te abençoo em nome de Jesus. Receba o teu milagre no nome de Jesus Cristo. Eu te abençoo em nome de Jesus Cristo. Amém.